Pode ser? Obrigada, Pan. Então vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer receber todos vocês aqui. O Dr. Túlio, que tem sido um parceiraço aí no acompanhamento dos pacientes, quanto à necessidade aí do uso de medicamentos, né? Então a gente tem feito uma parceria muito bacana e tem sido muito eficaz. E quando eu pensei, né, em fazer essas rodadas de live sobre TEA, né, sobre espectro autista, logo eu pensei em convidá-lo, né, para trazer uma dúvida que muita, né, para a gente falar sobre um tema no qual os pais, né, têm muitas dúvidas, que referente a medicamentos, né, o uso de medicamentos. Olá, Nanda, tudo bem? E aí, nós vamos fazer um bate-papo hoje. Nós estruturamos um roteiro para a gente abordar aí durante esses 60 minutos, né? Porém, caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocando aqui, que nós vamos tirar 10 minutinhos no final para responder essas dúvidas, ok? Então, pode ser que no que a gente contemplou não esteja aí alguma dúvida de vocês podem ficar à vontade para perguntar. Eu vou me apresentar e vou passar a palavra para o Dr. Túlio se apresentar também. Então, para quem está aqui que não me conhece, eu sou a Laís Marra, sou psicóloga clínica, atuo com abordagem cognitivo-comportamental, trabalho com crianças, adolescentes e adultos, trabalho com orientação de pais também. Minha abordagem central é a cognitivo-comportamental e tenho também sempre estudado muito sobre a psicologia positiva, a teoria do apego, então tenho fundamentado aí mais a minha teoria nessa base. Tenho também pacientes com atrasos no neurodesenvolvimento, que contempla TEA, TDAH, TDA, né? Então, todos esses pacientes aí têm atrasos ou não no neurodesenvolvimento. Nessa live aqui, nós vamos falar de um deles, ok? E vou passar para o Dr. Túlio, que é o nosso convidado especial dessa noite, para ele se apresentar. Enquanto isso, eu deixo fixo aqui o tema da nossa live. Fica com você, Dr. Túlio. Certo. Obrigado pela introdução, Laís. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Túlio, né? Sou médico, formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Fiz residência de psiquiatria em Brasília e fiz residência de psiquiatria da infância e adolescência também em Brasília, né? E agora eu estou trabalhando em Uberlândia. Eu trabalho no CAPS Infantil de Uberlândia e trabalho também na rede particular. E estou finalizando uma especialização em terapia de análise do comportamento infantil, né? Que eu acho que é uma abordagem que ajuda bastante, tanto a orientação dos pais, quanto que seria a psicoeducação, quanto para a orientação das crianças mesmo, né? Que às vezes é tão difícil. E estou aqui à disposição para a gente trazer informação, trazer conteúdo de qualidade e agradeço novamente o convite, Laís. Bacana. E vamos lá, né, doutor Túlio, em relação ao tema que nós vamos abordar hoje, né? Então, para a gente começar um pouquinho, acho que é bacana a gente falar sobre o espectro autista mesmo, né? Que trata-se de um atraso no neurodesenvolvimento que Sim. afeta algumas partes aí desse cérebro, né? Então não tem como a gente falar, né, do TEA e a gente querer aí muitas vezes fazer uma análise, né, dessa estrutura cerebral, como a gente faria de uma estrutura cerebral sem esses atrasos. Então, né, tem alguns atrasos no motor, na linguagem, né, tem uma hipersensibilidade. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho, né, das características desse transtorno, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho, doutor Túlio, em relação a essas características. Certo. Então, quanto às principais características, né, que a gente tem que enxergar no quadro do autismo, a gente lembra sempre dos sintomas nucleares, né, que acontecem no autismo, que seria, então, déficit na interação social, né, e que pode ser também da comunicação, dependendo da fase que ele tiver, os padrões restritos e repetitivos dos comportamentos, né, que vão estar acontecendo, às vezes de comportamentos e interesses, né, também restritos, né, tudo isso liga o sinalzinho de alerta ali para a gente pensar num quadro de autismo, e o atraso na linguagem, que pode ou não estar presente, né?
Esse atraso na linguagem seria algo secundário a esse déficit na interação social, que a criança às vezes não consegue, por esse déficit na interação social, ele não consegue ter esse desenvolvimento na linguagem. Mas aquelas crianças que têm esse desenvolvimento da linguagem, é o que a gente tem a diferenciação que seria a síndrome de Asperger, que a criança tem características do autismo, mas não tem esse atraso na linguagem. O que Estão me ouvindo bem? Vejo só a Laís, ok. Eu acho que teve uma instabilidade lá. Doutor Túlio tá voltando. Gente, hoje a internet tá o dia todo instável. Voltou o áudio agora? Obrigada, Oi, Nanda. tá ouvindo? Voltou. Tava falando aqui, Ok. doutor Túlio, hoje o dia todo a internet tá instável. Ah, é complicado a internet. Onde que nós paramos? Até onde eu estava falando? Você estava falando sobre a questão do não ter, né, o comprometimento na linguagem ou não. Do Ah, autismo ótimo. leve. Isso. Que seria um quadro aí que a gente chama de síndrome de Asperger, né? Que é quando Isso. você tem as características do autismo em si, que seria o déficit na interação social e os padrões repetitivos, mas não tem esse atraso na linguagem, o que Uhum. faz com que a criança tenha um desenvolvimento melhor, tá bom? Então, lembrar desses sintomas cardinais: padrões restritos repetitivos de comportamento e déficit na interação social e também a comunicação, que acaba que vem junto. Excelente. Doutor Túlio, em relação ao que você trouxe, acho que é importante destacar que a gente tem Ah, alguns quadros também do mutismo seletivo, que a gente encontra nesse TEA e levinho, uhum, né, a gente não tem um comprometimento na linguagem, ou seja, a criança ela tem um repertório verbal, então ela tem sim esse repertório para falar, né, para pedir, para se comunicar através da comunicação mesmo, oral. sim, Porém, uhum, ela tem muitas vezes um mutismo seletivo, que é uma comorbidade comum do TEA, né? Então pode ser que a criança ela tenha o mutismo e ela não tenha o TEA, como pode ser também que ela venha como uma comorbidade do TEA. E aham, essa questão que o Dr. Túlio trouxe, que eu acho que é muito bacana, porque quando a gente fala de espectro, nós trazemos que há comportamentos que cada criança, dentro desse espectro, dentro desse diagnóstico, tenha que outra não tenha. Então, por isso que uhum, no DSM a gente tem várias categorias e esse estudo ele tem avançado constantemente. Então, se a gente sim, começa pensando que que o espectro autista ele começou, né, ele foi introduzido no DSM lá, né, que é o livrinho que a gente utiliza para a gente uhum, encontrar esses critérios. 3, como uma doença, como algo psiquiátrico, né? E depois ele foi avançando e foi passando aí para neurológico. A gente tem que considerar, né, que nem todas as crianças vão ter os mesmos comprometimentos, né? Os mesmos atrasos. Sim, tem uhum, níveis, né? Tem critérios que são considerados para fazer esse diagnóstico, e até a próxima pergunta, mas é importante entender que há níveis diferentes, que o ambiente que essa criança está, ela estimula ou não. Então, tem que entender muito também o contexto que essa criança está
também para fazer, né, em toda essa análise. Isso é muito Com importante certeza. a gente fazer essa avaliação também, né? Então, porque às vezes Uhum. acontece, fala assim, ah, não, mas meu filho olha nos olhos. Não, ok. Mas ele teve avanços e ele teve. Começou a falar uma palavrinha, voltou, perdeu essa habilidade adquirida. Isso é um ponto também muito importante. Sim, Através dos 6 meses lá, né? O que eu observo? Ele sorri para outras pessoas, ele acompanha a minha mão quando eu aponto para algo, né? Como que é isso? Então ele pode sim ter o olho, né? Olhar nos olhos, mas ele uhum, ter alguns comprometimentos nesse neurodesenvolvimento que, né, fazem com que seja definido, né? Seja feito esse diagnóstico. Que muitas vezes sim, que esse diagnóstico é a partir dos 3 anos. Antes a gente fala que é uma hipótese, né? A partir dos isso. 3 anos aí a gente já fala num diagnóstico fechado, né? Nesse Uhum, sentido, doutor Túlio, como que é sim, feito esse diagnóstico? pois é. Com relação ao diagnóstico, só pontuar uma coisa que é importante. Às vezes, essas características, né, do autismo, elas vão aparecer, é importante que elas apareçam sempre cedo, né, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. É. Mas podem haver casos, Laís, que ela vai aparecer mais para frente. Por quê? A criança tem algum repertório social. E às vezes os sintomas só vão aparecer quando ela for exigida numa capacidade maior do que ela tem para lidar com aquela interação, né? Uhum. E a mesma coisa pode acontecer de pessoas, né? E hoje em dia a gente, como está mais em voga o autismo, hoje em dia a gente vê mais isso, Uhum. pessoas que lá na idade adulta vão ver que tinham características desde lá da infância Uhum. sugestiva de autismo, mas são pessoas que conseguiram lidar com essas dificuldades através de várias estratégias comportamentais, né, e busca de novos repertórios, e esses sintomas não atrapalharam. Nesse caso, a gente não dá para fazer o diagnóstico retroativo, não dá para a gente falar que a criança teve o diagnóstico de autismo naquele momento. Ela tem um Sim. quadro sugestivo e ela entra no espectro. O diagnóstico ele tem que ter alguns critérios, que seriam esses que eu já falei, dos sintomas nucleares, né, dos padrões repetitivos, né, de comportamento e o déficit de interação. Junto com ele, a gente vai ter um dos critérios que é importante, você iniciar nas fases iniciais, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento, então tem que aparecer na infância, tá? Dependendo da época aí, na hora que for mais exigido. Uhum. Ele tem que ser um transtorno que gera prejuízo na funcionalidade, ou seja, atrapalha a criança a interagir com os pais, a desenvolver habilidades dentro de casa, Uhum. dificuldade às vezes para conseguir brincar, né, de ter às vezes o trabalhar do brincar mais simbólico, né, às vezes a Uhum. criança vai ter essa dificuldade também, ou às vezes uma criança que tem uma estereotipia que atrapalha ele a fazer várias atividades, inclusive às vezes vai para a escola e muitas vezes a criança, não sabendo lidar com aquilo, começa a ficar ansiosa e essa estereotipia às vezes vai até piorando, então Uhum. prejuízo na funcionalidade. E uma outra coisa que a gente tem que pontuar, e até foi uma das perguntas, como diferenciar do déficit intelectual? Para Uhum. fazer o diagnóstico de autismo, a gente tem que excluir o déficit intelectual. Por quê? Uhum. Déficit intelectual, se ele estiver presente, às vezes ele explica toda essa falta de habilidade que a criança tem. Sim. E normalmente vem acompanhado de outros sintomas, de outras deficiências, principalmente deficiências motoras, às vezes mais importantes, dependendo, porque o déficit intelectual também, né, é uma gama de causas, né? Então a É. gente tem que avaliar direitinho. Então é isso, esses critérios têm que estar presentes desde a infância, causar prejuízo na funcionalidade e não ser explicado ou por déficit intelectual ou por outras causas mais possíveis, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí o que acontece, Laís? A hora que a gente faz o diagnóstico, muitos pais realmente desabam, né? É choro, porque realmente parece que a gente está dando assim um diagnóstico que Se é limita, algo que né? é para Quando não é. os pais na hora que assim, se sentem muito impotentes, né, na hora que vem esse diagnóstico. Só que a gente tem que lembrar que hoje, com tantos estudos que a gente tem, tanta formação, a gente tem muita coisa a ser feita para o paciente que tem o diagnóstico de autismo. Uhum. É realmente uma doença crônica, né, não tem cura,
mas tem uma gama de atividades, né? E a importância desse trabalho multidisciplinar hoje em dia, né? Com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, trabalhar aquelas deficiências que a criança tem, né? Então, assim, no primeiro momento a gente tem que lidar muito com essa frustração dos pais e Uhum. realmente é um luto, porque tem uma negação, né, dos pais, depois eles vão tentando ver se tem como ter um tratamento que melhora tudo de uma vez, isso não existe, né? A gente precisa ir trabalhando essa funcionalidade da Uhum. criança, diminuindo esses prejuízos. E Uhum. esses prejuízos aí que a gente vai entrar com a medicação quando ela é necessária, né? Uhum. Tem uma classificação também dos graus de autismo, né? A gente classifica de acordo também com a funcionalidade, com esse grau de interação em leve, moderado e grave. Sendo leve, às vezes passa despercebido, mas precisa de um apoio. O Uhum. moderado já precisa de um apoio importante para estar desenvolvendo, para estar realmente interagindo com familiares, com outras pessoas. E o autismo mais grave, aí realmente tem uma limitação grande, às vezes até sugere muito, é muito parecido com um quadro de déficit intelectual mais grave, porque Uhum. o paciente não tem pouca funcionalidade, não consegue ter quase nenhum tipo de interação, né? E aí o Excelente. diagnóstico seria isso. Excelente, doutor Túlio. Até falando um pouquinho Aham, dessa questão dos pais, né? sim, A gente vê, sim, né, muitas vezes, esse choque, né, em primeiro momento aí, quando se recebe esse diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, né? sim. É igual como a gente falou, há, né, uma fase aí que traz, né, essa hipótese diagnóstica e já direciona Uhum, para o tratamento, porque quando a gente fala em primeira infância, né, a gente fala da neuroplasticidade, onde o nosso sim. cérebro, ele consegue absorver, né, muito os estímulos do meio. Então vamos pensar numa esponjinha mesmo. É Uhum, como se fôssemos, né, essa esponjinha. É nessa fase onde a gente tem, né, a constituição. Não, a gente tem um acelerar, né, da percepção do meio, de nós mesmos, da linguagem, do comportamento. Então, né, se eu tenho essa hipótese diagnóstica, se eu percebi alguns atrasos, né, nessa fala, nesse caminhar, se eu percebi uma seletividade alimentar que não está dentro da fase, que não está contemplada dentro dos uhum, marcos do desenvolvimento da criança, porque sim tem a fase de seletividade alimentar, né? Então, se uhum, essa fase de seletividade alimentar, né, tá diferente, se eu tô percebendo pouca expressão dessa criança, né? Se eu não perceber se uhum, acompanhar, né, sim, comandos, é importante sim olhar, né? Então a gente fala sempre dessa atuação precoce, porque isso vai auxiliar muito essa criança a ter mais autonomia dentro daquilo que ela consegue ter, né? E o que o com Dr. Túlio certeza. trouxe de estereotipia é muito importante a gente trazer, por quê? Porque é uma forma com que a criança tem de se regular emocionalmente. Então, por exemplo, como nós, né, quando eu falo aqui eu, por exemplo, né, às vezes uma forma que eu tenho de me regular emocionalmente, né, é fazendo uma respiração, é saindo de perto, é me ponderando e depois eu volto, né? Nós temos as nossas formas de nos regular. Essas formas elas foram aprendidas, ok? Uhum, Essa estereotipia é uma forma da criança se regular. Então, né, o cérebro dessa criança ele é super excitado, né? Ele funciona assim, né? Ele tá, tudo é muito aguçado para ela. Então, diante de algo, né, de um estímulo aversivo para ela vai precisar se regular, né? E é importante esses pais muitas vezes fazerem o acompanhamento psicológico, fazerem a psicoterapia, a orientação de pais, lerem sobre os marcos do desenvolvimento infantil, lerem, né, sobre o autismo mesmo, sobre o espectro, investigarem, aprofundarem nesse universo para entenderem como que essa criança funciona, né? E respeitarem também as características e limitações dessa criança. Porque a gente tem o que acontece? A gente tem o cérebro ali e as sinapses, as comunicações dentro, né, linguagem, né, em cada
partezinha daquele cérebro vai funcionar de forma diferente. Então, através do tratamento, através do estímulo, a gente faz o quê? Gera comunicação nessas áreas que não estão recebendo, né, essa sinapse. Mas isso existe um limite, né? Então, o que o Dr. Túlio falou, excelente em relação a ninguém vai fazer um milagre, né? Isso não existe. Então, é importante estudar, respeitar e sempre pensar em uma abordagem com apego, com amor, porque independente de qual, né, é essa estereotipia, né, de qual é esse atraso no neurodesenvolvimento, nós estamos falando de crianças, né? Nós estamos falando de seres humanos que precisam ser respeitados e acompanhar isso, né? Então, eu falo muito dessa questão eu falo que o principal para a gente ter casos de sucesso, né, doutor Túlio, a família. Com não certeza. adianta nada o doutor Túlio passar lá os melhores medicamentos, a tia Laís fazer todas as intervenções cognitivos comportamentais, se o papai e a mamãe não faz os ajustes em casa. E isso é muito difícil, porque eles estão também lidando com frustrações e expectativas. Sim, É importante buscar essa ajuda, né, doutor Túlio? Com certeza. Bacana. E aí, doutor Túlio, continuando, né? A pergunta que não quer calar e que faz parte do tema da nossa live, né? Fala um pouquinho, né, de quais as ações, né? Quais são os mecanismos de ação da medicação no organismo do autista, né? Da criança com espectro. Em todos os casos, todas as crianças com TEA, né? Têm a necessidade de fazer o uso de medicamentos psiquiátricos, doutor Túlio? Traz essa resposta pra gente. Então, Laís, nem toda criança, né, precisa, sendo feito o diagnóstico, não necessariamente todas as crianças que têm o diagnóstico vão precisar de um tratamento medicamentoso, né? O mais importante, a primeira coisa é realmente a psicoeducação, né? Os pais têm que procurar se informar para saber realmente o que é esse diagnóstico, como lidar com ele, quais seriam as melhores formas, né, de buscar tratamentos para essa criança. Uma coisa que é fundamental é a estimulação precoce. Essa criança ela vai precisar de formas melhores de estimular esse desenvolvimento dela. Essa interação social, que é uma coisa que ela tem deficiente, então ela precisa de uma estimulação nesse ponto. Entre outras coisas. A medicação, muitas vezes, no paciente autista, ela vai agir como um adjuvante. Como assim? Ela vai ser um auxílio para que a criança consiga aprender a lidar, a elaborar estratégias para superar essas deficiências dela, né? Então, num primeiro momento, às vezes a criança ela está desenvolvendo e às vezes ela não tem nenhum sintoma ali mais urgente que precisa de uma medicação para que melhore, né? Ela pode ir seguindo ali junto com o trabalho da psicoterapia, às vezes com outros profissionais que estão sendo necessários, né? E quando vai entrar a medicação? A medicação vai entrar quando você tem uma irritabilidade, quando você tem um quadro de crises nervosas, às vezes a criança apresenta em algum momento, né? E as estereotipias, que às vezes um quadro de angústia e estereotipias, quando elas estão presentes, elas acabam atrapalhando a funcionalidade daquela criança. Lembrando, já é uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem por esse déficit de comunicação, né? E esses padrões restritos. Então, a medicação vai diminuir esses sintomas que às vezes atrapalham a criança se desenvolver. Então, a medicação teria essa função. As principais medicações que a gente usa são os neurolépticos, né? Que são as medicações para melhorar a organização do cérebro dessa criança, que às vezes está ali muito confuso, né? Então, são as principais medicações para diminuir esses comportamentos, né? De agitação, de irritabilidade, crises de angústia, né? E uma coisa importante, Laís, que a gente tem que lembrar é que essa criança autista, ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento. E quando você tem um transtorno de neurodesenvolvimento, você tem uma chance maior de apresentar outros transtornos de neurodesenvolvimento. Então, ou outras comorbidades, né, psiquiátricas. Então, é muito comum, e eu vejo hoje isso muito no consultório, talvez com a pandemia, né, tá vindo mais, crianças autistas que
estavam fazendo um tratamento, mas e elas precisam, como elas têm esses padrões todos repetitivos, a criança precisa de uma rotina para se organizar. Uhum. Com a pandemia, houve uma quebra da rotina. Bagunçou tudo na vida, na família, nas famílias e para a criança também, né? E aí, o que acontece? A criança tem um quadro de autismo, e às vezes, junto com esse quadro de autismo, que às vezes está até tratado, né? A gente já está usando o neurolético ali para melhorar esses padrões, ela começa a apresentar um quadro ansioso, porque ela não sabe mais lidar com essas deficiências que ela tem e com todo esse padrão ansioso que foi criado em volta dela, que é a mudança, a quebra da rotina. Então, lembrar sempre que a gente precisa tratar esses sintomas do autismo que atrapalham a criança a se desenvolver e atrapalham, inclusive, a fazer a terapia. E a gente precisa tratar também a comorbidade, porque às vezes a criança tem o autismo, mas acaba desenvolvendo junto como algo secundário, nessa dificuldade no entendimento das suas limitações, um quadro de ansiedade. Até porque ela não tem essa comunicação, então ela não sabe, às vezes, se expressar. E às vezes ela vai apresentar um quadro ansioso e a gente tem que saber, tem que ficar bem atento para saber diagnosticar, porque às vezes a criança, como ela tem esse padrão restrito, né, de dificuldade de interação, ela não vai apresentar uma ansiedade igual um adulto, ela vai apresentar uma ansiedade com a mudança de comportamento. Mas a gente tem que ficar atento a tudo isso. Excelente, doutor Túlio. A criança ela não vai falar, papai, mamãe, estou estressada, estou estressada. A não sei que ela já ouviu isso, né? Ela não vai falar, estou ansiosa, estou ansioso, estou com fobia. Né? A criança não tem esse repertório de linguagem. A criança já é difícil, o autista, então, não traz, né? Então, assim, a gente já tem, né, que fazer esse acompanhamento e ter essa sensibilidade de entender esses comportamentos, essas mudanças comportamentais. Então, eu estou fazendo um processo, estou vendo a evolução dessa criança, do meu filho. É uma evolução, né, gradativa, precisa, né, de paciência, precisa de dar continuidade em casa. Como eu trouxe, equipe de sucesso, multidisciplinar, paciente, família. É resultado na certa, né? Então, quando eu falo multidisciplinar, é escola, como o doutor Túlio trouxe, fonoaudiólogo, nutricionista. Gente, é muito importante a gente pensar no nutricionista para criança com espectro autista, por conta das restrições alimentares. Então, se eu tenho uma criança que só come arroz com estrogonofe e batata palha, ela tá, ela tá deixando, né, de receber elementos importantes aí dessa alimentação, né? Então, como que eu vou substituir isso? Uma fono, né? Então, assim, a gente pensa, né? O psicólogo, né, cognitivo-comportamental, o psiquiatra, o neuro, eles vão fazer as intervenções dentro daquilo que lhe cabem, né? Dentro daquilo que eles estão estudando e atuando. Mas a gente pensa aí no fono para fazer esse desenvolvimento da linguagem, da oratória. Isso é muito importante, né? E os pais estarem, sim, darem continuidade a essas atividades. O que a gente vê muito, né, no consultório, a gente tem, né, muitas vezes essa criança que vem, que ela tem, né, uma queixa bem assim, de uma situação de um quadro bem severo, né? Ai, nossa, meu filho, né? Então traz todos aqueles elementos, né? E vem junto a ansiedade dos pais, né, nessa hora, né, Laís? Não é só a criança, é os pais que estão ansiosos com essa criança que está mudando. Excelente, doutor. E aí, o que eu quero dizer, né, para os profissionais que estão aqui nos ouvindo, né? Sim. Essa questão desse cuidado com esses pais, né? De não julgar esses pais. Sim, né? nunca. De não apontar. E o desafio, Laís, de separar o que é dos pais e o que é da criança, né? É um tal de assim, é culpa da mãe, né? Porque a família é problemática, é culpa do pai, porque a família é problemática. Gente, né? A causa, né? Vários estudos têm avançado aí, mas o maior percentual é genético. E por que esse assunto tem aumentado tanto? Porque, de acordo com pesquisas, né? Uma pesquisa feita aí há 2 anos, mais ou menos, nos Estados Unidos, 1 a cada 59 crianças ela vem, né? Ela nasce com esse atraso no neurodesenvolvimento, né? Então, ela tem esse atraso no neurodesenvolvimento que é desenvolvido ainda
com o bebê dentro da barriguinha da mãe, né? Dentro da barriga da mãe, nessa vida intrauterina, né? Então, assim, esses fatores externos, eles podem reforçar alguns comportamentos, né, ou não. Mas, né, não é fator, não é como a mãe cuida, como o pai cuida. Então, isso é muito importante. E a criança tem um caso, assim, não vou trazer tantos detalhes, mas a mãe até me permite trazer alguns detalhes, onde, né, ela traz assim uma dificuldade de comunicação. O pai e a mãe têm dificuldade de comunicação. E é uma criança assim que eu falo que eu amo essa criança, assim como todas as outras que eu atendo no consultório, mas você vê o Aham. avanço, você vê o desenvolvimento. E aí um dia ela falou assim para mim, me mandou um áudio chorando, falou assim: Laís, eu nunca imaginei que eu ia ver meu filho desse jeito. Olha. Aí, eu até, assim, a gente até emociona um pouco, né? E aí eu falei assim, ela falou, muito obrigada. Eu falei, eu te agradeço. Porque não adiantaria nada o meu trabalho se você não acreditasse e não desse continuidade. E quando eu falo de acreditar, eu não falo que é muito interessante essa questão, porque independente de você acreditar ou não, são técnicas que foram estudadas, são medicamentos que foram estudados, que foram validados, né, que passou por uma série de estudos aí para trazer, né, o melhor para o seu filho, o melhor para a sua família. Então, não é algo que você acredita subjetivo, mas se você aplica, se você faz, tem resultado. É igual você vai para academia certinho, come direitinho, faz os exercícios, você vai ter resultados, né? Então, se a gente aplica direitinho as técnicas e se a gente dá continuidade nessas técnicas dentro de casa, a gente tem resultados maravilhosos, né? E essa questão da comorbidade, que o Dr. Túlio falou, achei muito bacana, porque a gente vê muita comorbidade como TOD, né, Dr. Túlio? Sim, sim. Como TOD, né, que é o comportamento opositor, Uhum. onde O gera um próprio TDAH cansaço. mesmo. Hã? O próprio TDAH mesmo pode aparecer, né? Muito. Tem gente que às vezes acha que, mas até postei uma vez, mas meu filho tem autismo e ainda tem TDAH. É muito azar, né? A mãe falou, mas não é azar. O cérebro dele tem uma vulnerabilidade maior para isso, né? Então é algo que pode acontecer, né? E o receio grande das mães, Laís, são realmente as medicações, né? Nossa, mas meu filho vai usar medicamento, né? Tão novo, né? E a gente às vezes tem que trabalhar isso aí. Isso mesmo. Esse receio do medicamento, ele é muito real e não só em casos de TEA, mas todas as vezes que É, a gente tem casos de crianças e adolescentes que têm a necessidade de fazer o acompanhamento com medicamento. O que eu falo aham, muito para os pais? Nós estamos fazendo análise do que é mais seguro para sua criança. Estar em uma situação de vulnerabilidade emocional, onde eu tenho alguns ajustes comportamentais, mas essa criança, esse adolescente, tem necessidades internas de, né, uhum, de dopamina, né? sim, Ele tem necessidades aí fisiológicas, precisa fazer a reposição, né? uhum, Precisa fazer. É uma questão de segurança. E né, a nossa principal preocupação sempre é a saúde mental, física, né? A integridade desse paciente que está dentro do nosso com consultório. certeza. Então, nós não teremos, em hipótese alguma, né? E o nosso objetivo é que esse paciente tenha a maior autonomia possível. Que o Isso. tratamento que essa criança está sendo submetida é para trazer condições, né, para que ela tenha autonomia. E esses Aham, medicamentos, muitas vezes, eles vão ser por um período, né, doutor Túlio? Pode isso. ser que E, volte, né, mas é é, período. e é importante a gente, já que você tocou nesse ponto, é importante a gente falar, sim, porque as mães têm muito receio, mas às vezes a gente não consegue, às vezes, numa consulta, que às vezes é rápida, explicar tudo. Mas os medicamentos que a gente passa, né? Quem tem a formação de psiquiatra de infância, quem está trabalhando com criança e precisa passar medicamento, são medicações que já são estudadas e já são usadas em crianças há muito tempo, né? Claro, tem algumas coisas novas? Tem. Mas a maioria dos medicamentos que a gente usa já foi testado em criança, já teve resultado, porque as mães pensam, nossa, mas
vamos usar isso, isso aí tem comprovação? Sim, as medicações são seguras, por isso, elas já foram testadas, já tiveram um período grande de estudo em vários tipos de crianças, vendo inclusive efeitos colaterais, vendo várias coisas que podem aparecer. Das medicações que a gente usa, os principais então são os neurolépticos. O principal deles é a risperidona. Aí, Laís, o que acontece? A mãe vê lá, lê risperidona. Nossa, risperidona, tratamento principal, esquizofrenia. Pronto, acabou. Ou a mãe não vai fazer o tratamento, ou ela vai criar, mirabolar algumas coisas na cabeça de, nossa, mas então meu filho, será que ele tem esquizofrenia? E o doutor não quis me falar? Então, hoje em dia, eu explico muito detalhado. Risperidona, ela foi estudada lá quando foi descoberto o tratamento para quadros de esquizofrenia. Quando descobriu e quando lançou. Mas as medicações, Laís, várias vezes a gente vai usando em outros quadros que têm alguns sintomas semelhantes e a gente vai vendo se tem ou não resultado, né? A gente que eu falo, estudos em grandes centros, em laboratórios, depois estudos populacionais. Então, depois de um tempo, viu-se estudando que a risperidona era muito boa para controle dos sintomas, os sintomas que prejudicam o funcionamento do autismo, né? Estereotipias, irritabilidade, e passou-se a usar ela. Então, apesar de que está lá na indicação esquizofrenia, nós não estamos usando porque o paciente é esquizofrênico ou alguma coisa do tipo. É porque já foi estudado que há tratamento para quadros de autismo, que precisam de melhora da organização do cérebro, quadro de irritabilidade e tudo mais. Um outro detalhe importante sobre os efeitos colaterais, isso aí acontece, a gente até teve casos juntos, né, que aconteceu, toda medicação ela não consegue ser isenta de efeitos colaterais. E quando que mais aparece, Laís? No começo. É o período de adaptação. Então, eu também sempre tento deixar bem claro que é necessário esperar um período de adaptação, tá? Que vai ali de 7 a 10 dias, às vezes até um pouquinho a mais, em que a criança pode apresentar uma dor de cabeça, uma náusea, às vezes uma irritação que ela não sabe muito bem explicar, ainda mais com uma criança autista que tem dificuldade de verbalizar esse tipo de situação. Algum desconforto pode aparecer nesse primeiro momento, mas são efeitos de adaptação na medicação do organismo, principalmente porque é uma coisa nova que vai passar ali pelo trato gastrointestinal, vai passar por uma metabolização hepática. Então é necessário dar esse tempo ao corpo para que ele se acostume com a medicação e ela possa vir a fazer efeito. E também não é imediato. Às vezes a gente vai precisar de 2, 3 semanas para começar a ter ganhos de melhora com o uso dessa medicação. É importante saber disso. E outra coisa importante com autismo específico são crianças muito sensíveis, né? Sensíveis com barulho, sensíveis com alimentos, com texturas, com cores. E a sensibilidade não para aí não, Laís. A sensibilidade vem, inclusive, no medicamento. Então, sempre eu tomo muito cuidado de começar bem devagarzinho, de tirar a dúvida dos pais, realmente, se esse efeito é esperado, se não é, porque os pais estão muito angustiados, às vezes não querem a medicação, né? Mas é a melhor indicação quando há esses prejuízos no desenvolvimento. Então, lembrar que a criança autista pode ser mais sensível do que as outras crianças, mas ela precisa da medicação para ir melhorando. Sim, e o que você falou, né, doutor Túlio, que eu acho excelente. Até para facilitar essas intervenções comportamentais, cognitivas Sim, comportamentais. com Né? certeza. Então, já tive mães, Laís, mas não tem como passar um floralzinho, não tem como Aham, passar um chazinho. Claro, pode passar um pode. chazinho, fazer uma respiração à noite, pode passar. Aham, Mas, né, há necessidade sim, neste caso, né, uhum, do acompanhamento também com medicamento, por conta sim, dessa ansiedade. Eles têm já, né, a crise de ansiedade constante, né? Então, sim, vou me acontece muito. relacionar. Uhum. Lembro de uma fala Ah, muito, muito carinhosa de um paciente. Tia, eu até quero falar, mas meu corpo não deixa, olha né? só. Então, assim, olha o sofrimento, a angústia, né? Para você Sim, fazer aquilo. É muito aham, difícil, né? Então, com certeza. ajudar, apoiar é muito importante. Dando continuidade nessa parte do medicamento, doutor Túlio, algumas Ah, perguntinhas, até a gente antecipando um pouquinho, certo? a questão do ganho do peso do risperidona, Ah, né? isso. Eu acho que Uhum, seria bacana falar, porque algumas mães, né, alguns pais, sim, falam, tia Laís, o doutor Túlio passou o medicamento tal, mas, nossa, meu filho não para de comer, como é que eu faço? sim. Né? Então, acho que É. seria legal falar um pouquinho.
a risperidona, e também tem outros medicamentos que a gente às vezes usa, né? Mas o mais comum é a risperidona, que causa esse tipo de alteração. O que a gente mais usa é a risperidona, né? E ela tem esse efeito colateral. O ganho de peso é um efeito colateral que aparece muito, tá? Nas crianças. E a gente tem que. E muitas vezes, no primeiro momento, às vezes até bom, porque é uma criança, às vezes, com uma seletividade alimentar tão grande, uma dificuldade na ingesta, que às vezes ajuda. Mas, passado um certo tempo, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A risperidona é um efeito colateral que às vezes pode ser mantido. Esse ganho, né, do apetite. E aí é muito importante, se esse efeito colateral for mantido, a gente ter uma disciplina com relação à alimentação. E aí a importância do trabalho multidisciplinar, de ter um nutricionista junto para estar orientando, tá? Porque é um efeito colateral que pode permanecer. Se for algo, aí chega a ponto, Laís, que a gente tem que refletir. Poxa, essa criança está desenvolvendo aí um quadro de obesidade, tem um risco maior, às vezes, para um quadro aí, caminhar para um quadro de diabetes, quadros mais graves, né? Aí a gente tem que pesar se vale a pena ou não trocar a medicação. Mas num primeiro momento, é um efeito então que é comum de aparecer, né? Esse aumento do apetite. É importante essa disciplina, ou seja, tomar cuidado com os lanches, com doces, com quitutes, de preferência com orientação da nutricionista, para poder levar esse aumento do apetite, você fornecer alimentos mais com a nutrição mais adequada, né? Que seja realmente para ganho, né, de nutrientes que ela precisa e não só ganho de carboidratos, como seriam esses produtos que a criança vai querer buscar mais em alguns momentos, principalmente se tiver um quadro ansioso aí comórbido junto já, né? Uhum. Que a gente já começa a falar um pouquinho da questão da alimentação. Acho que a Ariana está aqui, ela também é psicóloga cognitivo comportamental e ela fala muito essa questão da alimentação, né? E a Sim, gente tem avançado muito sobre a alimentação e, né, os aspectos psicológicos, as crenças, né, o que esse comportamento está compensando, né? Então é importante sempre a gente pensar, né, todas essas compulsões, né, a gente pensar o que esse comportamento ele está compensando, né? Então, eu acho sim, que isso é muito interessante a gente observar e dar uma olhada a mais. Ainda mantendo essa questão do medicamento, doutor Túlio, sim. nós tivemos uma pergunta, né? Quais os pontos, né, negativos do uso do medicamento em caso de TEA, né? Se Aham. tem, né, algum... Aí a Ariana falando, né? A Ariana é Olha, excelente, ela faz trabalho muito excelente. bacana. A gente precisa desses profissionais, porque sozinha a gente já é pouco, né? A gente sozinho, então, não tem como trabalhar. A gente Então, precisa desse questões de do alimentação. trabalho de todos juntos, né? Nesse propósito único de melhorar a funcionalidade e a saúde dessas crianças. Então, desses prejuízos, vamos dizer assim, né, com o uso dos medicamentos, assim, um dos mitos que a gente tem mais é a questão da dependência, tá? Essas principais medicações que a gente usa para melhora dos autistas não causam dependência, isso é uma coisa importante da gente frisar. Mas os pontos negativos seriam isso, né? Porque você precisa realmente passar por esse período de adaptação, você tem que ter aquela disciplina, Laís, de usar o remédio todo dia, porque se você começa a esquecer, você não consegue ter o efeito do remédio de forma adequada. Tem esses efeitos colaterais que podem ser mantidos, né, em alguns momentos. A gente precisa ficar atento com esses efeitos colaterais, se eles são importantes a ponto da gente mudar a medicação ou se são efeitos colaterais que dá para a gente contornar. Sempre que possível, se a gente conseguir contornar uma medicação, o efeito colateral dela é melhor. Porque se você já passou pelo período de adaptação, que é o período que é um pouco mais complicado, a gente tem que tentar manter essa medicação. Mas para isso, desde que seja segura, né? Uhum. Então, se uma palavra que eu resumiria essa questão dos prejuízos seria a necessidade de avaliar a segurança desse medicamento para aquela criança, para aquele adolescente. Uhum. Excelente. E é E importante nesse também fazer exames, né? Às vezes é importante avaliar a glicemia, avaliar colesterol, porque tudo isso faz parte da avaliação global dessa criança, desse adolescente. Excelente, doutor Túlio. Até nesse ponto mesmo que eu queria falar um pouquinho. O que Ah, acontece? A gente tem, né, então lá passei por um determinado profissional, né, um neuropediatra, uma aham, neuropsicóloga, enfim, e trouxe essa sim, hipótese diagnóstica, já me passou para acompanhamento, já para as intervenções, porém eu não ótimo. estou segura, não.
Olha, se teve essa hipótese, investigue. Não Hum, desconsidere, procure, dá uma olhadinha, né? Faça essa investigação. Então, é muito importante, assim, mais uma vez, em relação a esse diagnóstico precoce. Em relação ah, a essa questão da medicação em si, né? A gente sempre, né, leve, né, o seu filho em um profissional que você sinta seguro, né? Que sim, você já viu resultados nesse acompanhamento. Essa profissional já transmitiu segurança para você. E aí você vai buscando evidências sobre a segurança dessa profissional em relação também na hora que você for fazer essa avaliação quanto aos direcionamentos que esse profissional te passa, né? com certeza. Então, essa questão da preocupação, né? Se tem um histórico aí de alguma deficiência hormonal, né? Se já fez como que tá os exames de sangue, como que tá tudo isso? Então, sempre, todas as vezes, né, um hábito meu aí no consultório, primeira, segunda sessão, eu já começo a perguntar, né? Mesmo que o paciente apresente outros quadros, né, muitas vezes quadros aí, né, de ansiedade, de uma hipótese de um transtorno depressivo. Quando a gente pensa em criança, né, a gente não fala em depressão, a gente fala em humor deprimido. Então, todas Uhum, as vezes que chega, eu já sempre tento perguntar aí, qual foi a última vez que fez exame de sangue, quais foram os resultados. Porque quando a ótimo. gente pensa num caso de TEA, a gente não tem, né, todo o diagnóstico é feito em exame clínico. Quando a gente Sim. pensa, né, em um eletroencefalograma ou em qualquer outro exame que o neuropediatra às vezes pede, que o psiquiatra pede, é para descartar outras hipóteses, né? Ou alguma Hum, comorbidade, ou alguma outra hipótese diagnóstica que pela avaliação ali gerou alguma sim. certa dúvida. Avaliar se tem aí algum quadro, né, convulsivo, até para passar os medicamentos. Então, às vezes, né, o médico ele passa esses exames para descartar hipóteses. Porém, não vai ser no exame de sangue, não vai ser em exame neurológico que vai sair o diagnóstico de TEA do seu filho. Então, Sim. isso é muito importante, né, destacar. E sempre buscar profissionais que vocês confiam. Ah, não estou confiando nessa profissional. Troca, gente. Vocês estão falando do bem mais precioso que vocês têm, que são os filhos de vocês, né? Com certeza. Que vocês levem sempre no profissional que realmente vocês confiem e no método que vocês sintam confortáveis em também na aplicação dele. Então, isso é muito importante, tá? Até porque se a pessoa vai num profissional que ela não confia, né, Laís, ela não consegue ter um engajamento, porque se ela não tem tanta confiança, ela não vai acreditar a ponto de ou dar o remédio, ou cumprir as orientações de psicoterapia que você orienta. Então é importante esse círculo de confiança sempre. E interessantíssimo essa questão do vínculo, desse reforçar, né, dos profissionais, né? Eu mostrar isso, eu sempre falo, a terapia sempre. O remédio em alguns momentos para conseguir fazer a terapia. É uma coisa que eu Uhum. falo sempre para os pais. E esse vínculo de um reforçar o trabalho do outro quando é necessário, né? Então, assim, eu reforço o seu trabalho, você reforça o meu, que o remédio é importante para a criança possa melhorar essas habilidades. E eu acho que dessa forma a gente consegue um engajamento melhor dos pais. Excelente. Doutor Arthur, eu tive, né? Já tive casos assim, né? Que eu já ouvi, né? Ah, não, o psiquiatra passou medicamento, mas passou para tomar 3 comprimidos de fluoxetina. Eu tomo um, às vezes eu tomo 2, só quando eu tô na crise que eu tomo Ah, 3, né? Então, é vontade. assim, o doutor Arthur até passa mal ali, né? Não é? Então, assim, né, é igual eu estava vendo a live do Dr. Túlio com sobre TDAH, Dr. Com a Túlio, Marina. excelente live. E aí ela trouxe a questão da pressão alta, né, da pressão arterial. Então, Não se é? eu vou num clínico, né, se eu vou num cardiologista e é diagnosticado aí que eu sou hipertensa, que há necessidade de fazer o uso de medicamento contínuo para regular essa hipertensão. Eu vou tomar metade do remédio ou eu não vou comprar? Por que tem, né, essa resistência toda quando a gente fala de medicamento, né, para psiquiatria, né, para aspectos aí cognitivos, né? Então é importante sim a gente pensar um pouquinho mais e dar mais atenção para a nossa saúde mental.
Com certeza. Voltando aí nas perguntinhas do Tertúlio, Tá. a questão do medicamento, ela é mais indicada para alguns níveis ou idade? Então, a medicação, se não, não tem níveis ou idades que a gente vai colocar a medicação. E aí, reforçando que a medicação, ela é importante para trabalhar as adaptações funcionais que a criança precisa. Então, assim, não é porque é um autismo mais grave ou o autismo é moderado grave que vai precisar do medicamento. É quando a criança tem serotipias, tem quadros de irritação muito grave ou tem as comorbidades que precisam do medicamento para que ela possa continuar se desenvolvendo, continuar se aproveitando daquela estimulação precoce que às vezes já está sendo feita, né? E lembrar sempre que é uma criança que tem o cérebro dela ele tem uma vulnerabilidade maior, então podem vir outros transtornos. Então sempre ficar atento a isso, né? E a medicação vai ser necessária em alguns momentos, não é uma medicação, a medicação não vai ser usada para sempre, ela vai ser usada enquanto a criança precisar para conseguir se desenvolver. Excelente. E aí, uma última pergunta, né, que trouxeram, há outras Ah, formas que trouxeram para mim, tá, doutor? Se às vezes tiver sim, alguma pergunta para você, pode trazer. certo. Aham, Há outras formas de regular algum comportamento sem o uso da medicação? É muito o que a gente tinha falado, né, doutor Túlio, em sim, relação, né, o acompanhamento aí aos estímulos, né, comportamentais, cognitivos, né, a aham, abordagem. Sempre é importante vocês buscarem, né, vocês pais, buscarem métodos que vocês acreditam e que vai estar mais próximo da linha de educação de vocês. Isso é com muito certeza. importante. A gente tem Uhum, vários métodos. A gente tem ABA, a gente tem a parte naturalista aí, que tem o Denver, DIR. Então, a ah, gente tem vários métodos. O que é sim, importante? Estudarem como que é o trabalho desse método, né? A eficácia, sim, é importante. Mas o método, ele tem que estar muito alinhado com a linha de vocês em casa, né? Então, qual que é a visão de vocês? Como que vocês vão dar continuidade com essa criança? Porque quando a gente fala em criança, e aí a gente fala, né, num aspecto geral, a gente fala de constância. A gente fala de uhum, previsibilidade. Se para sim, nós que somos adultos já é difícil muitas vezes lidar com o imprevisto, lidar com a inconstância, para uma criança que está em formação, principalmente quando a gente pensa no espectro autista, isso se intensifica muito. Então é muito importante essa constância, né? Pensar aí, né, nesses tratamentos, né, nessa continuidade que vá de encontro ao perfil parental de vocês também, né? com Isso certeza. não quer dizer que não há necessidade de fazer ajustes, né, nessa parentalidade. Assim, novos hábitos, assim, mudanças que precisam nesse ambiente, nesse comportamento, assim como quando a gente tem filho, né? É Uhum, diferente, né? Porém, numa intensidade maior, né? A gente tem ajustes diferentes que a gente precisa ir fazer. Então, isso eu queria trazer um pouquinho nessa questão aí, quando a gente fala de aspectos, além da medicação, a gente tem aspectos comportamentais, mas ter um olhar aí para essa questão da escolha profissional. Quer com complementar certeza. essa resposta, doutor Túlio? Não, não, acho que você já falou. Como é que nós estamos com o tempo aí? Estou um pouco preocupado. Tá acabando. Nós estamos com. Nós começamos um pouquinho depois da. Ele não cai mais, tá, doutor Túlio? Aham, certo. Parou isso. Mas a gente tem uns 5 minutinhos aí. Não, então tá bom. Tem mais alguma pergunta que você achou interessante aí, que apareceu? Olha, a Ariana perguntou sobre o método ABA. Então, Ariana, hoje a gente tem vários estudos que trazem a eficácia desse método e, por isso, uma indicação constante quanto à aplicação desse método. Mas, em contrapartida, a gente tem também um avanço grande dos métodos naturalistas. Vai muito de encontro com o que eu acabei de falar sobre a questão da parentalidade, né? Então, é muito importante, né? O ABA, ele tem a sua eficácia, sim, porque ele molda, né, os comportamentos
dentro daquilo que é definido, né, como socialmente aceitos, né, e, enfim, importante para a criança seguir. Uhum. Então, não posso ir contra essa eficácia. Mas existem outros métodos também, né? Então, acho que é interessante pesquisar não só o método, mas o profissional também, sabe? Eu, né, Laís, gosto mais dos métodos naturalistas, porque eu acredito que né, desenvolve outros repertórios. Né? Então, a questão do respeitar os limites da criança também, né? O tempo. E quando a gente fala de TEA, a gente fala, né, de um espectro, é necessário a gente respeitar a individualidade dessa criança. Então, não é porque o meu filho teve um direcionamento para, né, a aplicação do ABA, eu percebi que ele não está, né, se adaptando, tá ficando muito irritado, né, tá sendo muito rígido o método para ele, eu não possa fazer essa alteração. Então, Uhum. isso é muito importante, Ariana, é a minha percepção com base nos estudos e algumas experiências que eu venho tendo, tá? Certo. Espero ter respondido aí. Se o doutor Túlio quiser complementar aí Não, acho que você falou bem, assim, acho que é uma terapia da vertente da análise do comportamento, né? Sim. Tem bons resultados, mas assim, tem vários métodos, né? O importante é que a criança se desenvolva, o importante é que ela consiga ir adquirindo repertórios Uhum. até que um momento que às vezes a medicação não é necessária e ela consiga ir se adaptando, né? E lembrar sempre que é um espectro, né? Isso é importante, a gente começa no enfoque muito, mas por ser um espectro, a pessoa pode ter algumas características, pode ter várias características. Então, vai depender muito e é importante essa individualização do tratamento, né? Saber realmente o quanto aquela criança precisa de um treinamento comportamental, o quanto que ela precisa de uma busca melhor de entender esse padrão de interação, né? Às vezes trabalhar essa teoria da mente dela, né? De tentar entender como todos entendem, né? Porque às vezes o jeito que ela entende dificulta ela a trabalhar com as outras pessoas, né? E essa forma individualizada, saber as limitações de cada criança e saber, às vezes, qual a melhor metodologia, porque isso vai variar. É importante a confiança e, às vezes, saber que essa criança vai se adaptar melhor com isso ou com aquilo e ir sentindo, né? Porque cada criança é igual filho, cada criança é de um jeito, né? Mesmo que seja a mesma criação. A gente tem que se atentar a alguns detalhes desse quadro. Excelente, doutor Túlio. Até para complementando, finalizando isso, para as meninas que eu dou supervisão, né, para as minhas supervisandas, o que que eu falo? Estude o espectro, estude o ser humano, estude o indivíduo, estude os marcos do desenvolvimento. Você estudando o seu paciente, você vai entender qual a melhor ferramenta para você trabalhar com ele. Com Eu certeza. tenho crianças com hipótese de TEA que eu não aplico ABA, né? E nem direciono porque não tem atraso mais na língua, já tem repertório, na linguagem já tem repertório. A questão Uhum. é a socialização, a gente tem trabalhado de sensibilização, que Com é, certeza. né, uma técnica cognitivo comportamental, né? Então, assim, Uhum. é muito importante estudar o seu paciente, estudar o indivíduo e sim também as técnicas, para você saber qual a melhor técnica para determinado caso. Então, essa é Com a minha certeza. opinião. Então, tá bom. Excelente. Vamos encerrando, doutor Túlio? Vamos. Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Espero assim, eu gosto muito desses momentos, porque a gente troca ideias, a gente aprende um com o outro, vem alguma dúvida, a gente pode refletir um pouco sobre o que que as pessoas estão pensando, o que que as pessoas estão querendo saber, né? E essa troca de informações e levar a informação de qualidade, eu acho muito importante, viu, Laís? Porque a gente precisa que as pessoas estejam capacitadas e sabendo o que é um quadro de autismo, quais são as características primordiais, para que elas possam estudar, né, também, né, se for profissionais, e se forem pais ou outras pessoas, para saberem quando que precisa levar um paciente para uma avaliação de um psicólogo, quando precisa levar no neuro, quando precisa levar no psiquiatra da infância. Então, a informação, ela é sempre importante, porque você vai dar poder para as pessoas
saberem quando procurar ajuda, né? E quando procurar ajuda, quais seriam os profissionais adequados. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade e que a gente possa repetir com outros temas, sempre de levar a informação, né? Para que as pessoas possam estar mais conscientes e se você está mais consciente, você consegue cuidar melhor, né? Dessas crianças. Isso mesmo. E assim a gente constrói um futuro melhor, né, doutor Túlio? Com certeza, é o que a gente espera.